Graça e paz, irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de alguns meses, vamos estar retornando aos nossos estudos e nesse dia vamos falar um pouquinho sobre o livro de Atos, capítulo de número 16, do 10 ao 34. É um texto muito interessante que vai relatar algumas situações. E dentro dessas situações aí vamos falar sobre a conversão de Lídia e também a conversão de um carcereiro. Também é o mesmo texto que fala que Paulo e Silas eles foram presos e açoitados. Então, Atos 16, vou ler apenas o versículo 14, e diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, ela nos escutava e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então nós aprendemos aqui que o Evangelho ele foi anunciado para essa mulher chamada Lídia. A Bíblia fala assim que o Senhor lhe abriu o coração e ela entendeu, e ela compreendeu os mistérios da palavra de Deus. E os discípulos ali falam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E a gente continuar lendo o texto ali, a gente vai ver também sobre a conversão do carcereiro. Então o tema da mensagem desse dia é o poder do Evangelho na salvação de vidas. Que coisa maravilhosa! O poder do Evangelho na salvação de vida. Por isso que é necessário nós pregarmos esse Evangelho da graça, da misericórdia, da salvação de Deus. Atos 16, do 10 ao 34, ele relata a conversão de 3 pessoas totalmente diferentes, provendo um verdadeiro retrato da eficácia do Evangelho em transformar vidas. Vejamos as peculiaridades dessas 3 conversões. 3 pessoas aceitaram Jesus e elas foram transformadas pelo Evangelho. Não consigo compreender uma pessoa chegar até Cristo e não ter a sua vida transformada. Com isso eu aprendo que muitas pessoas chegaram até a igreja, mas elas não chegaram até Cristo. E nós vamos ver algumas peculiaridades desse texto de Atos, o que consiste esse evangelho da salvação. A mensagem é dividida em alguns pontos para a gente melhor compreender. O primeiro ponto é: o evangelho chega até as pessoas pela graça soberana de Deus. O Evangelho, ele só chega para as pessoas através da graça de Deus, ou seja, o favor imerecido de Deus. Aqui do versículo 13 ao versículo 14, nós podemos observar o primeiro personagem desse texto, que é uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Era uma mulher muito fluente ali onde que ela morava. A conversão de Lídia, é Deus quem toma a iniciativa na conversão de Lídia, é quem lhe abre o coração. Não apenas Lídia é convertida, mas toda a tua casa. Ou seja, essa mulher ouvia a pregação do Evangelho e o Espírito Santo, o Senhor, abria o entendimento dela para que somente assim ela viesse a compreender as maravilhas de Deus. Então, há um evangelho pregado que fala que o homem que é responsável por decidir aceitar Jesus, mas a Bíblia fala que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Certa vez eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador e confessei, mas o Senhor já tinha me atraído com a tua graça e com a tua misericórdia. Então a primeira iniciativa foi de Deus. Assim como em Lídia, é como nós também. A nossa conversão, ela depende exclusivamente de Deus.
Há muitas pessoas que são expostas ao Evangelho, elas ouvem, né, elas veem, mas elas não entendem, elas não enxergam. Por quê? Porque não é da vontade de Deus que elas sejam salvas. Então a gente vê que é um ato divino no primeiro ponto da conversão de Lídia. A libertação, aí daí em diante nós já vamos para a libertação da jovem possessa, que nós encontramos ali no versículo 18, do 16 ao 18, e que nós mudamos os personagens do texto. Possuída por um espírito adivinhador, era escrava tanto do diabo como de homens gananciosos. É Deus que toma a iniciativa na sua libertação e conversão. Era uma mulher que ganhava a vida trazendo profecias, adivinhações. E o que acontece? O Senhor encontrou aquela mulher primeiro. Ou seja, Deus, Ele que nos atrai com a tua graça, com o teu amor. Essa mulher, ela fazia coisas erradas, trazendo adivinhações ali, e ela dava lucro para os seus senhores. Por isso que no decorrer do texto nós vamos ver que é o motivo da prisão de Paulo, né, de Paulo e Silas. E o terceiro personagem é o que? A conversão do carcereiro. Já entra aqui mais um personagem chamado de carcereiro, que nós encontramos no versículo do 27 ao versículo de número 34. Ou seja, 3 milagres aconteceram nessa conversão. Primeiro, físico, né, que era o quê? Um terremoto que aconteceu ali na cadeia, derrubando, né? Segundo, moral. Paulo lhe disse, todos nós estamos aqui. E, letra C, espiritual. Deus mudou a vida do oficial romano. A conversão do carcereiro desembocou na salvação de todos da tua família. Quando o terremoto aconteceu, né, o carcereiro, né, as cadeias se abriram e o carcereiro sacou a sua espada para poder tirar a própria vida, porque se um preso fugisse, segundo a tradição romana, o carcereiro era obrigado a pagar com a vida. E quando ele foi para tirar a própria vida, né, o Senhor falou com ele e ele não fez nada e falou, todos nós estamos aqui. Né, o terremoto foi figura, foi literal, mas Paulo e Silas falou, nós estamos aqui, ninguém saiu. E nisso, né, ele foi convertido, eles foram expostos ao evangelho da graça, é o evangelho que é poder, né, para quê? Para salvar, para nos libertar. Louvado seja Deus. Com isso nós aprendemos, amados, que o evangelho alcança pessoas e famílias inteiras. Através da vida do carcereiro, a sua família foi salva. Através de Lídia, a casa dela, né, todos da sua casa foram salvos. Olha que maravilha. O evangelho alcança pessoas e famílias inteiras. O Ayer Risber diz que a frase crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa não significa que a fé do carcereiro salvaria automaticamente toda a família. Não existe salvação por tabela. Sem novo nascimento é impossível ser salvo. De acordo com Hofford Marshall, o Novo Testamento leva a sério a união da família e quanto à salvação é oferecida ao chefe de um lar. Torna-se logicamente disponível aos demais, mas a oferta segue as mesmas condições. Ouvir a palavra, crer na palavra e ser batizado. Muitas pessoas acreditam que uma vez que o dono da casa, o sacerdote ou a esposa é convertido, todos vão ser salvos. E não é bem assim. A palavra é exposta, que no caso de Lídia e do carcereiro, todos eles ouviram a palavra, eles creram no evangelho da graça, da salvação, e eles, né, foram batizados. Então é necessário isso, essa confissão pública de fé, essa solenidade que nós fazemos através do batismo, confessamos que nós morremos para o mundo e nós nascemos para Deus. Ou seja, nós temos que ouvir, nós temos que crer e nós temos que ser batizado. Louvado seja Deus. O segundo ponto, o evangelho alcança todo tipo de pessoa. Isso é maravilhoso. E o texto nos deixa claro que Deus salva todo tipo de pessoa, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus salva 3 raças diferentes. Lídia era asiática, da cidade de Tiatira. A jovem escrava era grega e o carcereiro era cidadão romano.
A igreja de Filipe era multicultural e multirracional, ou seja, né, pegava pessoas ali de várias etnias, que, como nós vemos aqui, que um era grego e o outro era romano. Mas Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele salva tanto o judeu, quanto o grego, quanto o gentil. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. E Deus salva 3 classes sociais. Lídia era uma bem-sucedida comerciante de púrpura, uma das mercadorias mais caras do mundo antigo, ou seja, Lídia fazia parte de uma classe social. O comércio dela era de tecidos, era uma mulher fluente. A jovem possessa era uma escrava, ou seja, classe baixa, era uma pessoa, né, escrava, que não tinha muito valor perante a sociedade daquele tempo. E o carcereiro era um cidadão romano, membro da classe romana que se ocupava dos serviços civis, ou seja, ele servia a classe média. E nenhum outro capítulo da Bíblia mostra tão bem o caráter universal da fé. Deus salva, né, classes sociais diferentes. Deus não importa com o que você tem ou aquilo que você é. Deus não se importa com isso. Mas Deus se preocupa com quem? Com quem tem um coração quebrantado e contrito. E o terceiro ponto, a letra alternativa C, Deus salva pessoas de culturas religiosas diferentes. Lídia era prosélita, uma gentia que vivia a cultura religiosa piedosa dos judeus. Ou seja, prosélito é uma pessoa que era uma pessoa ali recém-convertida, né, do judaísmo para o cristianismo. A escrava vivia no misticismo mais tosco, cativa pelos demônios e possessa. O carcereiro acreditava que César era o Senhor. Olha aí, sendo que o nosso Senhor é Jesus Cristo, mas a fé deles ali era baseada nisso aqui que nós estamos lendo, no misticismo, em seguir leis, mas aí entra Jesus, né? E o véu se rasga de cima para baixo. A salvação alcança todos os tipos de gente. Deus salva pessoas de lugares diferentes, de raça diferente, de cultura diferente, em religiões diferentes. Os muros que dividem as pessoas são quebrados. Pobres e ricos, religiosos, místicos, ateus, possessos, podem ser alcançados com o Evangelho. Jesus é o único Salvador. Né? Muitas das vezes, né, nós julgamos pessoas de fé diferente da nossa, mas nós temos que fazer o quê? Pregar o Evangelho para essas pessoas que estão em falsas religiões, em falsos ensinos, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e fala, né, e conhecereis a verdade verdade vos libertará. Então a fé que salva, essa liberdade, ela consiste no aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E último ponto, terceiro ponto, o Evangelho chega às pessoas com diferentes experiências transformadoras. Isso aqui é legal, isso aqui é muito interessante. E o tema é: o Evangelho chega às pessoas com diferentes experiências transformadoras. Lídia era o quê? Era uma mulher piedosa. Já vemos aqui uma característica de Lídia. Que era uma mulher que tinha um coração bom. O Evangelho alcança de forma calma e serena, enquanto ela participava de uma reunião de oração e ouvia a palavra de Deus. E quando ela ouvia a palavra de Deus, o Senhor lhe abriu o coração. Como nós precisamos de pessoas piedosas no mundo de hoje para poder pregar o Evangelho com amor e com piedade. Como nós necessitamos de Lídias, né, no mundo atual. A jovem escrava era prisioneira de Satanás. O Evangelho alcançou enquanto ela estava nas garras do diabo e era explorada também pelos homens. Paulo a libertou do poder demoníaco. O diabo mantém muitos no cativeiro hoje também, mas quando o Evangelho chega, os cativos são libertos. Essa mulher, ela era explorada pelas pessoas ali. Tinha pessoas que ganhavam dinheiro com as revelações dela, com as adivinhações. E ela também era uma escrava de Satanás. E muitas das vezes a Bíblia fala que o príncipe desse século cegou a humanidade. E essa cegueira espiritual é fruto
de uma busca de preencher os desejos do coração da gente. E na maioria das vezes a gente não preenche o coração com as coisas do Senhor. Nós apenas buscamos, né, ter uma qualidade de vida melhor. Não que isso seja errado, mas Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Continuando, o carcereiro era adepto da religião do Estado. O evangelho alcançou no meio de um terremoto, à beira do suicídio. Deus salva de forma diferente. Por isso não podemos transformar nossas experiências em modelo para os outros. Embora todas essas 3 pessoas tivessem experiências igualmente genuínas, cada uma delas vivenciou uma experiência divina. Todas se arrependeram e foram transformadas. 3 pessoas diferentes aqui. E as 3 pessoas, cada uma com as suas falhas, com as suas dificuldades, mas com as suas qualidades. Ou seja, 3 pessoas diferentes. E elas foram alcançadas pelo poder do Evangelho. Ou seja, elas alcançaram a salvação através da palavra de Deus. Louvado seja Deus. E finalizando, o Evangelho é poderoso para salvar aqueles que se arrependem. Então, o Evangelho é poderoso para salvar aqueles que se arrependem. Não adianta eu ser um teólogo, um doutor da lei, um mestre, se eu não me arrepender dos meus pecados. Provérbios 28:13 fala que aqueles que confessam que esconde suas transgressões, ele jamais prosperará. Mas aqueles que a abandonam e as deixam, Deus exercerá misericórdia. Então, a nossa vida, ela tem que ser diariamente, ela tem que consistir no quê? No arrependimento, mortificação de pecado e buscarmos a santidade do Senhor, porque o próprio Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. O Evangelho é poderoso para salvar aqueles que se arrependem. Jesus salvou uma mulher e um homem, uma mulher rica e um homem de classe média, no caso Lídia e no carcereiro. Uma mulher piedosa e um homem carrasco, uma frequentadora da reunião de oração e um carrasco que açoitava prisioneiro. Num dia, ele açoitava os prisioneiros e ela fazia as adivinhações dela e ganhava dinheiro. Mas quando o evangelho foi pregado para essas pessoas, quando eles tiveram esse encontro com Cristo, a vida deles foram transformadas. Eu posso entender que um homem que outrora tinha prazer em bater nas pessoas, hoje é um homem que o coração dele doía ao lembrar das atrocidades, dos açoites que ele cometia com os presos, inclusive Paulo e Silas. Que lição que nós aprendemos com isso aqui? Não importa como que está a sua vida, mas o que determina é a partir do momento que você reconhece que você necessita de um Salvador, de um remidor, de um Salvador para a tua vida. Placa de igreja não salva ninguém, mas o sangue de Jesus, ele tem poder para salvar. Então, para você que chegou até aqui, nesse momento, reflita, leia na íntegra esse capítulo de Atos 16, do 10 ao 34, se aprofunde nos estudos, e o mesmo Deus de Lídia, do carcereiro, da mulher que adivinhava as coisas, é o mesmo Deus nosso. Então, é o mesmo Deus, e nós temos acesso através da fé, através da oração, nós podemos ter essa intimidade com o Senhor, confessando a Ele diariamente nossos pecados, as nossas falhas, e Deus, Ele é rico em graça e em misericórdia para nos perdoar. Amém, queridos? Essa é a palavra para hoje, e o tema da mensagem desse dia foi o poder do Evangelho na salvação de vida. Deus não faz acepção e Deus tem um plano para a tua vida. Eu finalizo com as palavras do profeta Isaías: busca a Deus enquanto se pode achar e invocai enquanto Ele está por perto. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.